Hebreus 4, versículo de número 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Criador dos céus e da terra, Pai santo, Pai amado. Tu nos amou, Senhor, antes da fundação do mundo. Nos amou, aleluia, em Cristo. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, Senhor. E no tempo por nós, o seu povo. Que amor é este por miseráveis pecadores, tão falhos, tão cheios de defeitos, indignos de salvação, mas o Senhor nos amou. O mundo, Satanás, olha para nós e aponta muitos erros e muitas falhas, mas o Senhor nos amou. O Senhor mesmo sabe de nossas falhas, de nossos pecados, se entristece com eles, castiga-nos porque somos filhos, e faz isso porque nos ama. Na justiça de Cristo, somos templo limpo, o teu Espírito habita em nós, ó Santo Espírito, e nos guia em toda a verdade de Cristo e toda a palavra do Senhor. Nós somos merecedores, mas temos a luz, a verdade está em nós, e nos aproximamos de Ti, porque o Senhor, aleluia, opera em nós tanto querer como realizar, o praticar boas obras. Ó Pai Santo, Pai amado, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor. E por isso, unicamente por graça, por querermos ser gratos a Ti por salvação tão bendita e maravilhosa, é que nos esforçamos e caminhamos dia após dia. Como Paulo mesmo fala, somos entregues como ovelhas ao matadouro para buscar, aleluia, esse descanso final. As primícias do Espírito, um pedacinho do céu, já podemos desfrutar aqui, se é que podemos dizer assim, Senhor, porque descansamos em Ti. Estamos em Ti, somos Teu e o Senhor é nosso. Mas há e resta ainda o repouso para o Seu povo. A salvação plena. Que maravilhoso. Por isso clamamos, buscamos, caminhamos e clamamos. Maranata, volta, Senhor Jesus. Volta para buscar o seu povo, a sua igreja, para o descanso final, para o regozijo eterno. É isso que a sua igreja almeja. É isso que a nova natureza nos dá. Ó Pai querido, Pai amado, fortalece-nos, porque a carne é fraca, mas não é desculpa, Senhor, para que venhamos viver de maneira negligente. Por isso, eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça-nos, aleluia, na busca, na caminhada, por fé, em direção à cidade celestial, em direção, aleluia, do repouso eterno, do descanso que ainda resta. Ó Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nessa carreira que nos foi proposta para a honra e glória do Teu santo nome. Enche-nos em o nome do Senhor Jesus, do Teu Espírito. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. A volta de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, é certa. Amém? Porque é a vontade decretiva de Deus, Ele vai voltar. Amém? E é essa esperança na volta de Cristo que cada cristão verdadeiro, salvo por graça, mediante a fé, tem. Essa é a esperança. Amém? A viva esperança. Jesus Cristo vai voltar. É isso que cada cristão verdadeiro tem. Essa é a esperança. Por fé, por graça, mediante a fé, que todo cristão verdadeiro tem. Jesus Cristo vai voltar. Esses que têm esta graça, essa fé,
podem descansar no Senhor. Amém? Nós aqui nessa noite podemos verdadeiramente descansar no Senhor, no sentido de que estamos livres da maldição da lei. Amém? Não precisamos fazer mais nada para sermos salvos, já somos. Amém? E tudo que fazemos é por gratidão à salvação que já recebemos. O fazemos porque Deus de antemão preparou. Então, aqueles que foram alcançados mediante a fé já descansam no Senhor, porque já não estão debaixo da maldição da lei. Amém? Nós não fazemos para ser salvos, nós não praticamos a lei para ser salvos, mas a praticamos para ser gratos pela salvação que recebemos gratuitamente de Deus e praticamos aquilo que Deus preparou, ou seja, as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Vamos ver isso na Escritura. Gálatas, capítulo de número 3. Você está em Hebreus, volte um pouquinho. Gálatas, capítulo de número 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Diz bem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, amém, chegasse aos gentios, aleluia, nós aqui, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito que nos sela para a redenção, aleluia, para o dia da volta do Senhor, aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, diz bem assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Uma vez alcançados por graça mediante a fé, o Senhor opera em nós tanto o desejo de agradá-lo, como o efetivamente agradá-lo. Aleluia! Que coisa linda, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, como o próprio realizar. Toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia! E Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele quem? De Cristo, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o salvo, aleluia, nós vamos citar outros textos nesse sentido. Ele faz tudo porque Deus preparou de antemão. Nós fazemos tudo porque já somos recriados em Cristo Jesus. Ora, acabamos de falar um pouco antes. Cristo veio fazer o quê? A vontade do Pai. Então todo aquele que é verdadeiramente salvo irá igualmente a Cristo. Amém? Somos o quê? Feitura dele. Então vamos fazer como ele fez. Vai crescer em nós a vontade de obedecer o Pai. Amém? Vontade de obedecer ao Senhor. Cristo realmente obedeceu e é mérito dele. Amém? Essa é a diferença de nós para Cristo. Cristo teve mérito em toda a sua obediência. Amém? Ele mereceu, aleluia, salvar o povo de Deus. Amém? Por isso ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou dos mortos, falou: sua obra, meu filho, foi perfeita. Nós não temos mérito nenhum. Aleluia? Por isso a Escritura afirma: ele preparou de antemão, ele opera em nós tanto querer como realizar. Não há mérito, mas prazer pela salvação recebida. Aleluia? Agora, isso somos nós que estamos aqui nessa noite, todo crente verdadeiro que está neste mundo, de leste a oeste. Mas igualmente, os que morreram com Cristo, ou em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram, amém? Desfrutam de um descanso melhor do que nós aqui, que ainda estamos nessa peregrinação, ou seja, nessa vida. Então, nós descansamos no Senhor, porque nós estamos mais debaixo da maldição da lei, mas aqueles
que já desfrutaram desse descanso nessa caminhada, também já descansam. E um descanso melhor do que o nosso, que nós desfrutamos aqui. Ah, pastor, mas como pode ser isso? A Bíblia fala. Veja o que Paulo fala lá em Filipenses. Hoje nós vamos caminhar bastante pela Bíblia. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 20. Paulo fala bem assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando, é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Por isso, irmãos, sempre, eu acho que isso aqui eu já repeti uns 3 domingos seguidos, em qualquer circunstância, para um cristão verdadeiro, morrer é lucro. Sempre será lucro. Sempre. Porque melhor é estar com o Senhor do que estar, apesar de descansarmos no Senhor aqui, ainda estarmos nessa caminhada. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E aí nós vamos unir os dois, que na verdade é um só povo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3. Preste bem atenção. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram em Cristo Jesus. O termo aqui, dorme, é porque para Deus isso é como se fosse um sono. Para Deus, não para nós. Cuidado com os adventistas aí, hereges. Amém? É Deus. Porque Jesus, quando fala de Lázaro, fala, Lázaro adormeceu. Porque para Deus é como um sono. Quando Jesus chegou, ele falou, Lázaro, levanta. É como alguém que chama alguém que está dormindo. Chegará o dia que Jesus vai voltar e os que dormem ouvirão a sua voz. É Deus, o Todo-Poderoso, chamando quem está dormindo. Mas é morte. Amém? Então os que dormem, quando Paulo fala aqui, está usando o mesmo tempo, porque o Espírito de Cristo está em Paulo, inspirado, Espírito Santo. Então ele usa o mesmo tempo que Jesus usou para Lázaro. Amém? Aos que dormem, ou seja, os que estão morrendo em Cristo, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Os do mundo, mas nós temos esperança. Amém? Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que dormiram, morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Aí vai ter uma união dos que dormem, os que morreram com Cristo, salvos, e os que estão vivos. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, a volta de Cristo, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com quem? Com eles. Então vai unir os dois, que na verdade é um só povo. Amém? A diferença é somente o Estado. Né? Na volta de Cristo haverá a igreja aqui, ainda estarão vivos. É a nossa situação agora. E aqueles que já descansam, dormem no Senhor. Amém? Ele fala, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então isso deve ser, isso serve de consolo para todos nós.
quando um crente morre na igreja, a tristeza, o Senhor se entristece. Não há festa no céu quando um servo de Deus morre. Amém? Já estudamos isso. Há festa quando alguém se converte, quando alguém é alcançado por graça e é regenerado. Essa é a linguagem bíblica. Mas o consolo é, se morreu em Cristo, ressuscitará. Amém? Porque essa é a promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. O descanso, o repouso que resta, como está lá em Hebreus, está intimamente ligado à volta de Cristo. Não se separa. É isso. Esse descanso que resta significa a volta de Cristo. Amém? E a união entre os filhos de Deus que estiverem vivos nesse momento, no mundo quando Jesus voltar, a sua volta, com os filhos de Deus que morreram em Cristo. Então será a união. Amém? Nós estamos separados desses irmãos pela morte. Amém? Mas a morte já não tem mais poder sobre Cristo e sobre nós, porque aquele que morreu em Cristo ressuscitará. Amém? Glória a Deus. Então seremos unidos. Amém? Na volta de Cristo. Ou seja, o repouso que resta, irmãos, está intimamente ligado com a ressurreição. Com a volta de Cristo, mas também com a ressurreição e transformação de nossos corpos. Na volta de Cristo, na revelação final dos filhos de Deus. Então, quando a Bíblia está falando lá em Hebreus, ainda resta um descanso para o povo de Deus, tem em sua mente, é a volta de Cristo. O escritor de Hebreus está falando da volta de Cristo, da ressurreição dos que morreram com Cristo, amém? E da transformação daqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. O descanso vai começar ali, amém? O descanso que resta. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, ou seja, nem todos vamos morrer, amém? Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, aí Paulo repete aquilo que ele já falou lá em Tessalonicenses, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Logo, o descanso está intimamente ligado a isso, amém? E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Guarde essas palavras de Paulo aqui. O seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Por quê? Todo trabalhador merece o seu salário e o seu descanso. Amém? E nós vamos ter, a igreja de Cristo, o seu galardão e o descanso merecido. Então trabalhe para o Senhor. Trabalhe em prol desse descanso que está aí à frente para nós. Aleluia! Os irmãos estão entendendo o raciocínio até agora? Posto isso, irmãos, irei pela misericórdia de Deus continuar a estudar com os irmãos, meditando nas coisas que antecedem esse descanso, como nós já fizemos domingo passado, na vida de cada cristão verdadeiro, estando ele vivo ou já dormindo no Senhor. Por quê, irmãos? Porque todos os cristãos, independente de épocas, amém? Passaram pelas mesmas coisas, pois essas coisas que antecedem são comuns a
todos os filhos de Deus, embora não igualmente vista em todos. Amém? Isso que antecede o descanso, amém, independe de épocas em que viveram os filhos de Deus. Para nós aqui, os do futuro, os que já morreram em Cristo, elas são comuns a todos, embora não igualmente vistas em todos. Quando eu falo não igualmente vistas, é porque alguns vão trabalhar mais do que outros. Amém? Mas isso não significa, aleluia, que alguém, por trabalhar menos, vai se perder. Não existe isso no Evangelho. Amém? Mas para que pregamos isso, pastor? Para incentivar. Trabalhe. Se esforce. Amém? Porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Então, irmãos, primeiro, todo cristão verdadeiro é um servo, um escravo de Cristo, pronto a agir, a se movimentar em direção a esse descanso que resta. Preste atenção, irmãos. O cristianismo não é apenas uma profissão de fé. Eu professei Cristo, eu creio em Cristo, que vai nos deixar sedentários. Longe disso. Amém? Como também pouco consiste em meros negativos. O cristianismo não é isso. Amém? Não faço isso. Não é apenas negativos. Amém? Ao contrário. Não fazer o bem. Amém? Alguém pode falar assim, a Bíblia mesmo fala, quando te fizerem o mal, faça o bem, não pague o mal com o mal. Quando fizerem o mal, a você faça o bem. Mas não fazer o bem não é o mal menor. Amém? O problema não é não fazer o bem. Sentar-se imóvel é pior. Amém? Sentar-se imóvel é característica de quem não é eleito, apenas religioso. Vou repetir. Não fazer o bem não é o mal menor. Se você não faz nada e fica imóvel, só palavras ao vento, não é característica de alguém salvo. Ao contrário, é característica de uma pessoa apenas religiosa. Abre lá em Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, 17, versículo de número 7. Lucas 17, 7, desculpe. 17, 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos sois ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Eu creio que o texto é claro, não é, irmãos? Quando tivermos feito tudo que o Senhor nosso Deus mandar, no final de nossa vida, seremos servos inúteis. Preste atenção, porque aqui pode dar muita confusão. Seremos servos inúteis, não no sentido que tenhamos falhado, amém? Em completar a nossa carreira, porque senão, Paulo fala, completei a carreira, guardei a fé. Paulo foi um servo inútil? Sim, mas não ao mesmo tempo, né? São as contradições benditas da Bíblia. Porque nós seremos servos inúteis, não porque tenhamos falhado em completar nossa carreira ou guardar a fé, mas sim no sentido de que nunca confiaremos em um suposto mérito de nossas obras.
Amém? É nesse sentido. Não é que Deus fala esse inútil aí, não é nesse sentido, entendeu? Porque não tem o que Deus falar assim. O texto é claro, né? Se eu sou senhor de um escravo, ele vai fazer tudo o que eu mandar e o senhor nunca vai falar assim, obrigado por ter feito isso por mim. É escravo. Ele faz o que eu mando. Então o senhor nunca vai assim, obrigado por você ter se esforçado muito, porque senão eu não ia conseguir te salvar. Isso não existe biblicamente falando. Amém? Então, nesse sentido, somos inúteis. Por quê? Porque não há mérito naquilo que fazemos. Mas, com certeza, guardamos a fé e cumprimos a carreira. Aleluia? Nesse sentido. Mais um ponto, né? Botou um ponto aí. Mas também é verdade, irmãos, que aquele que esconde o seu talento, não há mérito nas nossas obras, mas uma coisa é verdade. Aquele que esconde o seu talento não vai alcançar o descanso que resta. Abre lá em Mateus, capítulo de número 25. Os irmãos estão compreendendo? Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 24. É verdade, irmãos, que não há mérito no nosso trabalho, mas também é verdade que aquele que esconde o seu talento não alcançará o descanso que resta. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, o verdadeiro amor leva embora todo medo. Mas esse aqui estava receoso. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Eu vos dou a vida eterna, eu vos dou a vida em abundância. Aleluia. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançá-lo para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é diferente a pessoa se sentir inútil, porque não há mérito, vê a diferença dos dois textos. O que eu vou poder dizer de mim mesmo depois, quando eu estiver diante de Deus? De ter cumprido a minha carreira e guardado a fé, e ter trabalhado para o Senhor. Olha, eu estou aqui pelos meus méritos? Não, eu sou inútil, eu só fiz o que foi me mandado. Todo mérito é do Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser inútil. Deus mandou e eu não fiz nada. Aí sim você é inútil. Amém? Segundo ponto. Todo cristão verdadeiro irá se movimentar. Exato. Então, com certeza você vai trabalhar, vai se movimentar. Mas como foi ordenado e direcionado por Deus. Ele é o Senhor. É Ele que vai direcionar como eu devo trabalhar, como eu devo me movimentar para esse fim. Pois não é todo movimento, trabalho e busca que levam ao descanso final, a não ser aqueles que Deus determinou na sua palavra. Deus, nosso Pai, em sua infinita sabedoria e soberana autoridade e bondade, decretou tanto o fim como um caminho a ser percorrido. Vou repetir. Deus, nosso Pai, em sua infinita sabedoria e soberana autoridade e bondade, decretou tanto o fim como o caminho a ser percorrido. Irmãos, nossos próprios caminhos, inventados por nós mesmos, podem parecer muito sábios, mais agradáveis, mais atrativos aos nossos olhos, mas apenas o decreto eterno de Deus nos dará acesso ao descanso. Provérbios 16,
2 ao 3, texto famoso, mas vamos ler. Vamos abrir. Nossos próprios caminhos, inventados por nós mesmos, podem parecer mais sábios, mais agradáveis, atrativos aos nossos olhos, mas apenas os decretos de Deus, ou o decreto de Deus eterno, nos dará acesso ao descanso que resta. Provérbios 16, versículo de número 3, versículo de número 2, o verso de número 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras. Olha aí, ó. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Jesus Cristo é o caminho para o descanso eterno, não é verdade? João 14,6, abre lá. Jesus Cristo é o caminho, ou melhor, o único caminho. Não é Buda, não é Mohammed, não é Papa Francisco, não é Maria, não é Paulo, não é Allan Kardec, muito menos Chico Xavier. Nenhum homem, apenas um homem é o mediador entre Deus e o homem pecador. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o único caminho. João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ter acesso ao Pai, ao descanso que resta, se não for por mim. Agora preste atenção, preste bem atenção aqui. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. No entanto, a fé é o caminho para Cristo. Preste atenção. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. No entanto, esse no entanto não é que é uma negativa, ao contrário, a fé é o caminho para Cristo. E essa fé não é nossa, mas é dom de Deus. Então tudo no final está envolto em Deus. Amém? Nunca no homem. Jesus Cristo é o caminho para Deus Pai, mas a fé é o caminho para Cristo, e essa fé que nos leva a Cristo é dom de Deus. Quem vai ser salvo? Aqueles que o Pai leva até o seu filho. Como é que o Pai leva? Pela fé. Amém? Até Cristo. Para que esses possam receber a Cristo. É um círculo fechado, é uma aliança eterna. Amém? Essa fé, dom de Deus, nos leva inevitavelmente a duas coisas. Amém? A obediência ao Evangelho, à lei de Deus e às obras. E no final é tudo a mesma coisa. Vou repetir. Essa fé é dom de Deus, que nos leva a Cristo, inevitavelmente também nos levará à obediência ao que Cristo designa no Evangelho, à obediência à lei de Deus e a boas obras. Este é o caminho que os que estão daqueles que estão em Cristo, ou aqueles que se dizem estar em Cristo, devem percorrer. Amém? Qual é o caminho que eu devo percorrer? O caminho da obediência ao Evangelho, o caminho à obediência à lei de Deus, moral, amém? E o praticar boas obras, para a glória de Deus. Esse é o caminho daqueles que estão em Cristo. Irmãos, há muitas condições para a submissão a Cristo, mas somente o caminho de Deus nos levará a esse fim, a esse descanso. Qual é o caminho de Deus para os seus filhos? É Cristo. Ele é o caminho que nos conduz. Eu sou o caminho. Mas há o caminho da obediência ao Evangelho, à lei e às boas obras. Preste atenção, não são dois caminhos. Então tem Cristo e um outro caminho? Não.
tudo é um só. Porque quem está em Cristo foi preparado de antemão que ele andasse, pelo próprio Deus, para que ele andasse em boas obras. Então não pense, irmãos, que é dois caminhos. É um só caminho. Eu só estou aqui, como que se diria, abrindo o entendimento dos irmãos, que não é somente aceitei Jesus, agora eu vou ficar quieto. Não. Há um percorrer, há um caminho a ser trilhado de obediência ao Evangelho, à lei e prática de boas obras para a glória de Deus, não para a nossa salvação. Porque nós já estamos no caminho que é Cristo, que nos leva a Deus. Terceiro, todo cristão verdadeiro irá se movimentar em direção ao descanso eterno com firmeza e constância. É como diria um puritano antigo: se a gente não botar força no arco, a flecha não alcançará a marca. Amém? Então, esse movimento, essa obediência ao Evangelho, à lei de Deus e a prática de boas obras, ela não é algo que deve ser firme e constante. Amém? Não é algo que você começa e para. Porque não adianta você começar no Espírito, diz a palavra, e terminar na carne. Isso não existe. Amém? Mas deve ser firme e constante no caminho que é Cristo. Os preguiçosos, os que acham que menos trabalho poderia servir a esse propósito, reprovam exatamente quem? Cristo, que eles dizem que adoram, por ordenar a sua igreja a realizar tantas coisas. Quando a pessoa fala assim, não, eu não preciso fazer nada, eu tenho que ficar, amém? Eles estão reprovando Cristo, porque Cristo manda a sua igreja fazer algo. E manda fazer muitas coisas, amém? Preste atenção, aqueles cristãos que foram mais santos, cuidadosos e pacientes para alcançar a fé e a segurança, acham, quando estão prestes a morrer, que realizaram pouco. Essa que é a verdade. Olhe para os heróis da fé, né? Tem muitos livros aí, vários livros de heróis da fé. Você vai ver que esses homens, salvos por graça soberana, mediante a fé, no leito de morte, eles vão olhar, eles foram os que mais buscaram, mais trabalharam para alcançar a fé, a segurança. Eles vão ser os que mais vão entender que realizaram pouco. Abre lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, como, porém, mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. A salvação já é nossa, mas nós devemos desenvolver ela. Amém? Que coisa maravilhosa. Irmãos, preste bem atenção. O que eu quero dizer, o que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Olhe para o momento da morte. Você jamais irá ver um cristão verdadeiro à beira da morte física, porque ele já não está morto espiritualmente, ele é vivo, ressuscitou em Cristo Jesus. Estou falando da morte física. Você jamais irá ver um cristão verdadeiro à beira da morte física se arrepender da sua santidade e zelo. Não existe. Você não vai ver na história da igreja alguém falando assim, eu fui muito santo. Por que eu fui tão zeloso? Não existe isso. Amém? Mas ele vai se arrepender da sua negligência. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter me santificado mais. Eu deveria ter participado mais da comunhão dos santos. Ele não vai reclamar da sua santidade e da sua... Amém? Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação, com tremor e tremor. Irmãos, resumindo, se o caminho para o descanso eterno, para o céu, não for mais árduo
do que o mundo pecador imagina, então Cristo e seus apóstolos estavam no caminho errado. O mundo acha o quê? O mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer saber de obedecer a Deus, mas o mundo fala assim, é todo mundo filho de Deus, no final vai estar todo mundo salvo. Eu não roubei, né? Só vai para o inferno mesmo aquele que é ladrão, eu sou um bom pai de família, né? Vou tomar minha cervejinha, vou para balada, eu sou do bem, não faço mal a ninguém, eu sou do bem, sou salvo. Que maravilha, hein? Isso é verdade, irmãos? Se isso é verdade, se um cristão que está dentro da igreja vive uma vida igual do mundo, acha que a salvação é desse jeito, então Cristo e os apóstolos estão, os profetas e a escritura está errada. Porque não é assim na vida do cristão. Não é. Se você acha que é só moleza, sombra e água fria, como muitos infelizmente acham, que o evangelho é só para você se dar bem nessa vida, então você não entendeu o evangelho. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Hoje vai ser um balde de água fria para quem pensa que é assim. Para quem está vivendo aí deliberadamente no pecado. Não, não é assim não. Isso é para mim, é para todos aqui nessa noite, para todos que irão ouvir esse áudio. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Versículo de número 25. Veja só. Todo atleta em tudo se domina. Aleluia. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Irmãos, pegue qualquer atleta aí de alto rendimento. Ele não come o que a gente come. Não come. Até esses esportes mais besta aí. Esporte que eu nem considero esporte. Uma vez eu estava vendo, não sei o que, Jones, lutador de MMA. Eu acho nojento aquilo. Mas eu estava vendo ele indo num fast food americano. O cara vai em fast food. Mas ele chegou lá e falou assim, eu quero esse hambúrguer aqui, mas sem pão. Ele não come pão, porque alguma coisa ali vai atrapalhar ele. Só come só o hambúrguer, só a carne, só a proteína. Então o cara se abstém de um monte de alimento, regrado, amém? É isso que Paulo está falando. Todo atleta, então, se os atletas fazem isso por uma coroa incorruptível, quanto mais nós. Amém? Vamos lá. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, nós nos dominamos. Amém? Nós mortificamos a nossa carne. Porque há um descanso, uma coroa incorruptível. Aleluia! Assim como também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, não é em vão, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se um atleta se preocupa com o seu corpo material para alcançar a vitória, quanto mais nós não vamos nos preocupar em mortificar a nossa carne, o nosso velho homem, por uma coroa incorruptível. Paulo fala, eu não estou fazendo isso em vão, eu não estou murrando o ar numa luta em vão. A minha luta, o meu trabalho em mortificar a minha carne, em crucificar a minha carne, tem um valor, é o descanso eterno. Eu me domino. Eu vou cair, eu vou falhar, mas eu luto contra o pecado, eu luto para fazer boas obras, eu luto para obedecer o evangelho e a lei de Deus, por amor ao Senhor, porque a coroa está lá, eu devo batalhar por ela, a coroa que já me foi ganha, porque a gente pregou isso uns dias atrás, esse versículo, eu estou lutando para conquistar aquilo pelo qual já fui conquistado por Cristo. Aleluia. A gente vai ver aqui também que não é simplesmente obras, mas é por aqueles que já foram conquistados. Filipenses, capítulo de número 1. Irmãos, se salvar é simplesmente viver como o mundo vive, então Cristo e os apóstolos não conheciam o caminho. A Bíblia está mentindo, mas ela é a palavra de Deus, ela não mente. Filipenses, capítulo de número 1. Versículo de número 27.
Diz assim, ó, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedido, irmãos, a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aleluia. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo, conversando com Tiago, escrevendo a Tiago, fala assim, venha participar dos sofrimentos de Cristo comigo. Nesse sentido, eu já falei isso alguns domingos atrás, a vida do cristão é uma vida de sofrimento, nesse sentido. Amém? Nós não vivemos nos prazeres, nas alegrias deste mundo. E nós não nos contentamos com os pecados do velho homem que ainda rompem em nossa vida. Nós lutamos e crucificamos a nossa carne, porque almejamos a esperança. Poderíamos abrir tantos textos, irmãos. Aquele que espera ver a face de Cristo, João fala o quê? E esses que têm essa esperança purificam-se a si mesmos. Uma outra linguagem, mas é a mesma coisa. Lutar, caminhar, obedecer ao Evangelho, à lei de Deus e praticar boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, preste atenção. Jamais alguém alcançou a salvação, a vida eterna de forma comum, desleixada e fácil do mundo. Jamais, nunca aconteceu. Jamais alguém alcançou a salvação, a vida eterna de forma comum, desleixada e fácil, que o mundo acredita que se alcança. O Deus vivo conhece o caminho e deixou a sua palavra como guia de fé e prática para seus filhos, ou para que seus filhos possam, por meio dela, descobri-lo. Amém? Por isso que nós pregamos o Evangelho diariamente. Todo domingo, toda sexta, todo domingo, sempre lemos o Evangelho para saber qual é a vontade de Deus para mim. Como eu posso agradar a Ele? Como é que eu faço para alcançar a cidade celestial? Está aqui. Ela é o nosso guia de prática, de fé. Aleluia. Irmãos, que fique bem claro que nenhuma obra pode nos qualificar ao céu, nos justificar diante de Deus. A Bíblia é clara, o justo viverá pela fé. Mas igualmente é verdade que a fé sem obras é morta. Então obras e fé não batem uma contra a outra. Amém? Não tem essa disputa, a não ser que você dê mérito à obra, a não ser que você dê mérito à santificação no lugar da obra de Cristo. Aí é outro evangelho. Mas quando você compreende pela fé que pela obra de Cristo você é salvo, não há confronto entre fé e obras. Assim, é como eu sempre falo, são faces da mesma moeda. Tiago fala isso, texto famoso, Tiago 2:26. Nenhuma obra nos justificará diante de Deus. A Bíblia é clara. O justo viverá pela fé. Mas, igualmente, a Escritura é clara que a verdadeira fé sem obras não existe. Ou a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Em outras palavras, Tiago está falando, se essa fé que você diz não gera obras, não é a fé salvífica. Amém? Não é. Simples. Preste atenção. Pregar a lei de Cristo é pregar a obediência a Cristo. Simples. Pregar a lei de Cristo é pregar a obediência a Cristo. Jesus Cristo faz e fará toda a obra, pois é um Salvador perfeito. Amém? Isso tem que estar claro em nosso coração. Jesus é um Salvador perfeito.
mas mesmo assim deixa algo para que a sua igreja faça. Vou repetir. Jesus Cristo faz e fará toda a obra, pois é um Salvador perfeito. Não há falhas na salvação de Cristo, mas mesmo assim ele deixa algo para que nós façamos. Ele pagou todo o preço com o seu sangue santo e não deixou nada para que nós pagássemos. No entanto, ele jamais teve a intenção de que seu resgate nos pusesse em uma condição absoluta, imediata e pessoal em relação à glória. Amém? Isso em relação à lei, e muito menos que tomássemos posse dela imediatamente. Não, há uma caminhada. Jesus Cristo comprou a coroa para conferi-la apenas mediante a fé. Ou seja, aos que negam a tudo por ele. Preste atenção, isso aqui é importante. Jesus Cristo comprou já a coroa. Amém? A coroa da glória está me reservada, não é? Paulo fala. Jesus Cristo comprou a coroa para conferi-la, para coroar naquele grande dia, o galardão, apenas mediante a fé, que é dom de Deus. Ou seja, aos que negam a tudo por ele, sofrem com ele e perseveram, vencem com ele. Por isso que lá em Apocalipse está falando, ao vencedor será dado a coroa. Ele já comprou. Está nas mãos dele. E ele dará, com certeza, aos que vencerem. Quem vai vencer? Os filhos de Deus. Aqueles que lutaram, abandonaram tudo por amor a ele. Preste atenção. Nossa justiça, que a lei de Deus exige, está totalmente satisfeita em Jesus Cristo. E pela fé que uma vez nos foi dada, sabemos que nenhum grão dela está em nós. Então essa justiça que me qualifica a entrar no Santo dos Santos e não ser consumido, que vai me permitir adentrar aos céus, essa justiça, o cumprimento perfeito da lei de Deus, está na pessoa de Cristo. Eu tomo posse disso pela fé. Eu creio que Jesus cumpriu toda a lei de Deus e isso foi me dado. Amém? Outorgado. Contudo, contudo, nós devemos cumprir pessoalmente as condições da nova aliança e dessa forma ter uma justiça pessoal e evangélica, ou jamais seremos salvos pela justiça de Cristo. É uma consequência. Aquele que foi salvo pela justiça de Cristo terá uma justiça pessoal e evangélica. Como Jesus Cristo não dispensa a obediência não dispensa Jesus Cristo. Vou repetir. Como Jesus Cristo não dispensa a obediência não dispensa Jesus Cristo. Vamos abrir o texto para confirmar isso? Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas. Jesus falando a nós nessa noite, ao seu povo, àqueles que ele amou, àqueles que o Pai entregou a ele antes da fundação do mundo. Lucas 6, versículo de número 46. Jesus fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Forte isso aqui, não é? Honra-me com os lábios, Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas não faz o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Como é que você pode chegar a Jesus, irmãos? Só há duas maneiras de você chegar a Jesus. Uma que salva e a outra que não salva. A maneira que salva é Deus, Pai, te levando pela fé a Cristo. A crer na pessoa e na obra de Cristo. Amém? Sem mérito. E há uma outra maneira de você chegar
como um fariseu hipócrita, achando que Cristo é uma bengala para você se dar bem e que você vai fazer por onde? No final, para ser justificado. Então veio a mim. Como é que você veio a mim? O Pai te trouxe ou você veio porque você quis? Porque foi atrativo a você. Então, amém. Então veio dois grupos de pessoas a Cristo. Os bodes e as ovelhas. As ovelhas são aquelas que verdadeiramente ouvem a voz de Cristo, que vieram pela fé, e os outros vieram pela fé carnal. Uns vieram pela fé de Deus e outros pela fé carnal. E Jesus então vai falar da diferença. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre o quê? A rocha eterna, Jesus Cristo que nós cantamos, aleluia. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Não é que veio, irmãos, aqui Jesus está falando de salvação. Não é que veio o problema, a circunstância na vida e a pessoa não ficou em depressão, está lá firme em Cristo. Não. Veio o fim, mas ele está salvo. Jesus está falando de salvação aqui. E o 49 fala, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por que me chama Senhor, Senhor? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus manda fazer algo. Ele já fez tudo, mas ele manda o seu povo a fazer algo, a obedecer o evangelho, a lei, a fazer boas obras. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Não se pode, amém? Esconder a luz de Deus em vós. Os homens glorificarão a Deus por causa das suas boas obras. Não é isso que está lá? Vocês são o sal da terra. Mas do que adianta se o sal perder o gosto? Para nada mais serve. Quarto, todo cristão verdadeiro irá ter um intenso desejo de obter esse descanso que resta. E aí vem o sobrenatural de Deus. Porque um religioso falso não tem isso. Nunca poderá. Eu não falo aqui, irmãos, de obras no sentido de que é mérito, mas é no sentido de despertar aqueles que já são salvos. Vocês, estão negligentes, dormindo por um determinado período, quando Deus fala, acordem, porque a minha volta está próxima. Acordem, os sinais estão aí. Todo cristão verdadeiro terá um intenso desejo de obter esse descanso que resta. Ninguém pode forçar alguém a se manter ou se movimentar em direção ao descanso eterno, pois é algo inerente ao novo nascimento. Amém? Natural apenas aos que são nova criatura. Você pode pregar lei. As pessoas vão fazer aquilo para ser salvas. Agora eu posso pregar lei. E um cristão vai fazer aquilo para agradar a Deus. Essa é a diferença. Porque ele deseja o descanso eterno. Mas esse desejo é algo natural apenas para quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem desejo da volta de Cristo. Quem nasceu de novo pode estar dentro da igreja. Ele não tem desejo do céu. Ele quer as benéficas desse mundo. Não, isso é somente para aqueles que são nascidos de novo. Natural apenas aos que são nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo de número 5.
versículo de número 17. E é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Um novo princípio, um novo desejo. As coisas velhas passaram, o desejo pelo mundo, os prazeres do mundo, isso vão ficando para trás. Há um novo desejo. O desejo por Deus, o desejo em obedecer, o desejo pela volta de Cristo e o descanso que resta. Aleluia. Como novas criaturas, como filhos de Deus, somos racionalmente direcionados em todo o nosso movimento, por meio do qual desejamos alcançar o fim desse descanso, ou seja, o descanso eterno. Esse fim, esse descanso eterno, esse descanso que resta, é a primeira coisa que uma pessoa regenerada almeja. Ela está com Cristo, embora seja a última que nós vamos obter. A primeira coisa, se realmente a pessoa é regenerada, a primeira coisa que ela vai querer é ver a face de Cristo. Mas é a última coisa que nós veremos. Jesus Cristo primeiro traz o coração do seu povo, dos seus servos ao céu. E só depois a pessoa em si. Ou seja, todo aquele que se deleitou em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo primeiro traz o nosso coração ao céu. Ele tira o nosso coração desse mundo e coloca o nosso pensamento, os nossos olhos fitos na eternidade, no céu, no descanso, no se encontrar com Ele. E Ele faz isso, aleluia, na vida de todo aquele que se deleitou em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Abre lá em Romanos capítulo de número 15. Romanos capítulo de número 15, que é um texto que a gente vai ler na sexta-feira, se Deus assim permitir. Versículo 12 e 13. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, ou seja, qual é a raiz de Jesus? Aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão, ou seja, deleite, né? Se deleitar em Deus através de Jesus Cristo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Crer em quem? Nesse que é a raiz de Jessé, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. Qual é a esperança? A volta de Cristo, o descanso eterno. Ricos dessa esperança. Irmãos, é verdade, você vai falar assim, mas pastor, muitas vezes o mundo nos ludibria, Satanás nos tenta. A nossa velha natureza irá enfraquecer muitas vezes esse desejo. Amém? Mas no final, irmãos, pode ter certeza, vai prevalecer na vida dos eleitos a vontade e o desejo pelo descanso eterno. Realmente, há uma luta contra a velha natureza. O mundo, com seus prazeres, muitas vezes vai fazer com que durmamos, mas se é o eleito, no final, o que vai prevalecer é a vontade do descanso eterno, a vontade de que Cristo volte e de que nós possamos descansar no Senhor por toda a eternidade, que a salvação plena chegue a nós. Quinto e último, todo cristão verdadeiro irá sentir aflições, angústias e cansaço nessa caminhada em direção ao descanso eterno. Irmãos, preste atenção, essas aflições, essas angústias e cansaço não surgem de qualquer falha na obra de Cristo e no caminho proposto. Não há falha na lei de Deus, não há falha no Evangelho, amém? Não há falha em praticar boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não há falha na obra de Cristo para a nossa justificação. Não é isso. Esses sofrimentos, essas aflições, amém, não são por causa disso, até porque a Escritura é clara. O jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Amém? E João lembra, os mandamentos do Senhor não são penosos. Então não é falha naquilo que Deus fez ou naquilo que Ele manda a igreja fazer.
Não é isso. Mas isso ocorre por causa das nossas fraquezas. Amém? Pessoais. Pois todos nós, até os mais fortes de nós, no final, somos fracos. E dependemos totalmente do Senhor. Amém? Então, uma profissão de fé, irmãos, que jamais depara com essas dificuldades e dores, é um triste sinal de um coração doente. Então, esse evangelho que diz que você vai se dar bem na vida, que você não vai ficar enfermo, que você não vai sentir oposição de ninguém, que é só bênção, é só vitória. Né? Tem até música, é só vitória, é só vitória. A pessoa fica lá cantando, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Esse evangelho é falso. E uma pessoa que crê dessa maneira, que é só vitória, que ela determina, que ela toma posse e tudo vai de bem a melhor, é o sinal de um coração doente, de alguém que não conheceu o evangelho verdadeiro. Amém? É isso. O evangelho deixa bem claro, nesse mundo tereis aflições. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, da culpa e condenação do pecado, aleluia, da ira de Deus, ou seja, da morte eterna, mas não das dificuldades e dores da obediência ao evangelho. Tinha um hino antigo que falava, né, não pregue somente a rosa, mas os espinhos. Esse é o evangelho, irmãos. Amém? Jesus diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Amém? No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que está falando a verdade? Jesus ou os falsos profetas que estão aí na televisão dizendo que você vai se dar bem em todas as áreas da sua vida? Eu creio que Jesus, não é? Então, irmãos, eu já estou terminando. Qual é o resumo, pastor, de tudo? Simples. Como simples é o evangelho. Faça a sua parte. Qual é a minha parte? Leia a Bíblia. Jesus mandou. Obedeça o que ele falou no evangelho. Obedeça a lei de Deus. Se esmere em fazer boas obras, obras justas para com o seu próximo. Faça a sua parte e Deus certamente fará o quê? A dele. Examine seu coração, examine a sua obediência, as quais Deus, nosso Pai, está sempre pronto a ajudar com sua graça abundante. Graça sobre graça. Eu me examinei, pastor. O meu coração ainda tem tantas falhas. Vá aos pés de Deus, vá ao trono da graça pedir socorro em ocasião oportuna. Toda ocasião é oportuna, se nós examinarmos a nós verdadeiramente. Eu olhei a minha obediência, pastor, e há tantas falhas. Eu não sou um filho obediente. Eu estou mais para o filho pródigo do que para aquele que estava lá junto do pai. Aleluia. Porque todos os dois eram pecadores, tanto o pródigo quanto aquele que ficou na casa do pai. Amém? Mas há um pai que quer te colocar um anel no dedo, te vestir com novas vestes. Vá ao trono da graça, porque ele é bom e tem graça abundante. Graça sobre graça. O Senhor providenciará. Ele vai providenciar, irmãos. Confia nele. Confia no Senhor. Quem foi alcançado deseja o céu e confia nele. Qual é a característica de alguém que confia no Senhor? É aos pés, é a oração secreta, é contar a Deus as suas dificuldades, as suas falhas, os seus pecados. Essa é a confiança. Essa é a confiança. Examine-se. Essa é a confiança. É quem ora, é quem busca, é quem fala, Senhor, não consigo, estou aqui aos seus pés, não tenho nada para fazer, olha, minha obediência é falha, meu coração é corrupto, ajuda-me. Esse é que será justificado. Não aquele que bate no peito e fala, eu sou melhor do que os outros. Não, é aquele que fala, Senhor, tem. Se propício a mim porque eu sou pecador ainda.
porque eu falho diante de ti. Mas eu confio em Cristo, eu confio na obra do Senhor. Por isso eu estou aqui orando. O Senhor providenciará para que você não perca a sua recompensa. Vai a Ele. Ele, no final, será toda a glória, toda a honra será a Ele. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Eu vou terminar com 2 versículos. O Senhor providenciará para que você não perca a sua recompensa. Vá a Ele, porque só nele você tem vitória. 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Ai, pastor, mas e se eu negar o Senhor? Pedro negou, está salvo. Porque antes da fundação do mundo, Deus elegeu, escolheu Pedro. O pior dos pecados, que tem perdão, é negar a Senhor diante dos homens. Mas tem perdão. Porque Deus nos leva ao arrependimento. Pedro chorou amargamente. Esse é o futuro. Deus, de todo eleito, ele será salvo. O seu destino já está traçado. A promessa já foi feita, porque Ele não pode mentir. A vida eterna é sua. Ele providenciará para que você receba a sua coroa, a sua recompensa. Porque eu trabalhei para o Senhor, não por mérito, mas eu trabalhei. E o Senhor é justo. Todo filho receberá o seu galardão. Todo servo do Senhor vai receber a sua recompensa. Porque aos que Ele escolheu, Ele também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, Ele glorificou. O descanso eterno. A glória eterna. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 1, e eu encerro. Ele é fiel. Nós ainda somos infiéis em muitas coisas, mas o Senhor é fiel. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Estou plenamente certo. E eu ouso dizer, como Paulo disse aqui, eu estou completamente certo em relação a todos vocês aqui. Amém? Que aquele que começou a boa obra, não porque eu confio em vocês, irmão, mas eu confio naquele que começou a boa obra. É isso que Paulo está dizendo. Que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Até o dia do descanso eterno. Ele vai completar. Faça a sua parte. Coloque-se de pé, vamos orar.